Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2 Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campos com Horizonte e com Cultura. Olá, eu me chamo Ana Paula e hoje vou apresentar para vocês a videoaula sobre a Catedral Basílica Menor do Santíssimo Salvador, História e Aspectos Arquitetônicos. Bom, para iniciar a apresentação, vou falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Eu tenho, como formação o curso técnico em edificações do IFE, o curso técnico em desenho de construção civil, sou bacharel em arquitetura e urbanismo também pela mesma instituição. Hoje estou mestranda no programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do IFE e também sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Campos. Bom, e aqui estão alguns objetivos, os quais eu tentei propor, para esse projeto da videoaula, que seria incentivar a educação patrimonial na população, demonstrar a importância histórica e cultural da igreja, apresentar os principais elementos arquitetônicos da catedral, estimular a preservação do patrimônio local e auxiliar na construção da identidade campista. Nós temos uma cultura de não valorização patrimonial muito grande, e a gente tem muita coisa para ser valorizada na nossa cidade. Então, trazendo essas características mais arquitetônicas, puxando para a minha área, foi uma tentativa de tentar despertar a curiosidade, despertar o olhar da população, de vocês, para observar, vivenciar a cidade, vivenciar o centro histórico da nossa cidade e admirar, sabe, querer preservar, querer cuidar e passar isso para os seus filhos e netos, nossos filhos e netos, para poder conhecer um pouco da nossa história, da nossa essência, né. Mas enfim, vamos adiante. E aí eu trago um conceito de educação patrimonial, que busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos num processo contínuo de criação cultural. A gente precisa conhecer o patrimônio e, a partir daí, a gente consegue ter a noção de que ele precisa ser cuidado, preservado, e a história, a sua história ser compartilhada com as futuras gerações, para isso não se perder. Bom, e aqui eu criei uma relação de algumas palavras que a gente acaba pensando quando se fala de educação patrimonial, que seria o conhecer, valorizar, apropriar, compreender, proteger, vivenciar, ensinar, cuidar, ocupar e conservar. E aí eu crio a relação de que quando o indivíduo conhece o patrimônio, ele passa a valorizar e pode se apropriar do patrimônio. E aí quando eu digo apropriar, é no sentido de usar, de ocupar, de visitar, de frequentar. Então, assim, o indivíduo passa a ter uma vivência, do ambiente. E aí, a partir disso, ele compreende, que ele precisa proteger e cada vez vivenciar mais para aquilo não se perder. E aí, com isso, ele ensina a cuidar, a ocupar, a conservar. Então, essa educação patrimonial ela está relacionada a uma experiência, né? A partir dessa experiência, e aí eu estou no meu ponto de vista, essa experiência faz com que a população conheça e queira frequentar, e queira proteger, e queira valorizar, né. Então, é nesse sentido que eu fiz a proposta dessa videoaula. Então vamos lá. O objetivo do vídeo era falar exatamente da Catedral Basílica Menor do Santíssimo Salvador. É é uma igreja de extrema relevância para a nossa cidade, e aí eu não falo somente na questão religiosa,
porque o intuito do vídeo não era ser um vídeo religioso, é uma análise arquitetônica, assim como poderia ser feita em diversos outros templos de diversas outras religiões, mas nesse vídeo, nessa videoaula, a gente vai tratar da catedral pela sua relevância histórica, da sua importância para o centro histórico de Campos, né, de tudo que se foi se formando ao redor, né, em função da presença da catedral. Então, para começar, vou passar alguns dados. Ela está localizada na rua Paul Percy Harris, sem número, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ. Tem como padroeiro São Salvador e a festa do padroeiro acontece no dia 6 de agosto. Bom, aí na imagem vocês podem ver a maior seria da fachada frontal da igreja, né, a fachada principal de acesso, e ao lado uma imagem menorzinha, mostrando o padroeiro, né, em um momento de celebração da festa. Bom, vamos à localização. Então, muitas pessoas não sabem que a igreja de São Salvador, ela nem sempre foi no local onde hoje ela reside, né, onde ela está situada. Anteriormente, como vocês podem ver na marcação aí em azul, a localização da matriz era onde hoje é a igreja de São Francisco de Assis, na 13 de maio. E, posteriormente, né, a segunda matriz, que é a matriz que a gente tem até hoje, foi passada, né, para essa localização que é atual. Bom, vamos falar um pouquinho agora do histórico da igreja. A localização atual, né, que é da segunda matriz, ela existe desde 1695. E, com o passar dos anos, a igreja sofreu diversas reformas, né. Vocês podem olhar, não sei se vai ficar muito nítido, mas eu coloquei a imagenzinha pequenininha da catedral como ela era, né, em 1695, e ali na imagem seguinte, com a obra de reforma, já dá para a gente ver que uma das torres foi aumentada, né, já estava sendo erguida, levantada num nível mais alto, né, do que era anteriormente, e o frontão da igreja também sendo construído. Enfim, a igreja passou por diversas reformas, tanto em 1824, 1861, 1879 e no ano de 1922 ela foi elevada como catedral. No ano de 1935 foi inaugurada essa segunda matriz, né, essa segunda versão da igreja nessa nova localização. E em 1970, ela foi elevada à Basílica Menor do Santíssimo Salvador, ou seja, ela, né, foi elevada, ela subiu de nível, deixou de ser igreja e passou a ser uma basílica. Em 2008 veio o tombamento pelo Copan, devido, né, à sua relevância histórica e arquitetônica para a cidade. E aí eu mostro a localização atual, né. A igreja situada nessa área em vermelho, né, do tracejado vermelho, que é a Catedral do Santíssimo Salvador. Mais à frente, no meio, seria a Praça de São Salvador e a ponta, né, mais próxima ao rio, seria a Praça das Quatro Jornadas. Essa é uma outra curiosidade que muita gente também não sabe, que a praça que fica à frente da catedral, ela é dividida, na verdade são 2 praças, né, então a Praça de São Salvador é a praça mais próxima à frente da catedral e a maior em dimensão também, e a praça onde fica localizado o chafariz é a Praça das Quatro Jornadas. As ruas que separam os espaços formam praças diferentes. Então, essa é uma curiosidade também que a gente pode observar e pensar enquanto estiver usando a praça e vivenciando aquele espaço. Bom, uma curiosidade que pode ser observada na imagem e que a gente não tem essa noção quando está no local, é que a catedral ela possui um formato de cruz. E, dentre os 2 modelos de cruzes mais presentes na arquitetura, né, para a arquitetura religiosa,
ela se enquadra no de cruz latina, né. E aí qual a diferença da cruz grega para a cruz latina? A cruz grega, tanto, o sentido vertical quanto o horizontal da cruz têm medidas muito próximas, né, praticamente idênticas. Enquanto na cruz latina, que é o caso da catedral, uma das dimensões é maior que a outra. Então, vocês podem observar que a nave central, ou seja, a parte central da edificação, é maior do que a parte que na imagem para a gente está horizontal, que é o transepto. Então, isso caracteriza como cruz latina. Aqui a gente consegue ver também melhor, e aí eu também indico para vocês algumas partes, né, da edificação religiosa. Aqui a gente tem no número um as torres, né? Aqui no caso para gente com o sino. Na parte 2 a nave central, ou seja, que toma desde a frente até o fundo da igreja, essa parte retilínea formada pela cobertura. No número 3 a nave lateral, ou seja, essa parte lateral à nave central é chamada de nave lateral. No 4 a cúpula da igreja. O 5 é o transepto, ou seja, essa estrutura, essa parte, né, digamos assim, na vertical agora para gente, né, nessa nova posição de imagem. E o 6, o abside, que é a parte final da igreja, ali não é o começo da cruz, digamos assim. Bom, no que se refere ao estilo arquitetônico, a catedral pertence ao estilo neoclássico. E aí, o neoclássico seria uma nova versão do clássico, né, uma outra roupagem, digamos assim, do clássico. E o clássico seria o estilo grego, o estilo romano, e aí a gente teria que dar mais uma aprofundada para vocês poderem compreender melhor. Mas como eu falei no começo da aula, é só para a gente poder se atentar aos detalhes que realmente chamam atenção e que realmente vocês podem reconhecer em outras fachadas, em outros prédios. A gente não precisa se aprofundar tanto, não precisa ser tão técnico, ok? Então vamos lá. É, quando você identifica uma fachada neoclássica, você consegue encontrar elementos tanto da arquitetura grega quanto da arquitetura romana. Então, da arquitetura grega, eu coloco um exemplo para vocês, a gente pode identificar essas linhas mais retas, né? Você consegue ver o frontão triangular, consegue ver essa sequência de colunas, né, com os capitéis, que logo logo vocês vão entender um pouquinho melhor o que que é. E esses detalhes, né, o friso e tudo mais. Mas, geralmente, para identificar esse traço de arquitetura grega, a gente procura linhas mais retilíneas, né, e o frontão triangular, as colunas. Então, nisso a gente consegue verificar. Já da arquitetura romana, a gente traz a noção dos arcos, né. Os romanos, eles inovam com os arcos, e aí vocês podem ver na imagem da catedral que eles reuniram esses 2 elementos. Então você tem elementos, né, o frontão grego dá para ver na frente, logo ali abaixo da cruz, as colunas sustentando esse balaústre, né, essa base com balaústre ali e as estátuas. E nas esquadrias, nas janelas e nesse grande painel abaixo do frontão, a gente consegue identificar vários elementos curvos, dando essa unidade e trazendo uma outra característica também que vocês podem observar, simetria, né? Essa noção de um lado rebatido e o outro serem idênticos, né? Ou o mais próximo possível. E aí, é uma coisa muito presente, né, um fator muito presente nas igrejas e nas edificações com esse estilo. Bom, e a gente dando um zoom nessas colunas, a gente consegue observar os capitéis, e que nada mais são do que esses adornos na parte superior da coluna, né. Eh, esse tipo de ornamentação é presente na ordem coríntia, né, mas
É outra questão técnica também da arquitetura, que eu estou trazendo informação para vocês, mas caso vocês tenham interesse em se aprofundar, são os estilos arquitetônicos, e aí os 3 principais que a gente pode trazer seriam o dórico, o jônico e o coríntio. Mas não vai caber a gente agora, nesse momento da videoaula, entrar nesse mérito, porque meu intuito é que vocês consigam reconhecer e saber o que é um capitel, ok? E como a gente sabe que é um capitel coríntio, né? O capitel coríntio ele apresenta umas folhagens, né? Diferente do dórico e do jônico, que são outros dois principais. A gente identifica o capitel porque ele vem com essa ornamentação de folhagens e de volutas. E aí eu trago para vocês, nesse esqueminha logo abaixo, as partes, né, da coluna em si. O fuste, que é o corpo da coluna, né, essa parte mais arredondada, cilíndrica. O capitel, que é o que a gente está tratando, que é essa parte adornada, decorativa. E aí a arquitrave, o friso e a cornija, que são essa sequência de detalhes, né, acima do capitel. Outro elemento também muito presente na arquitetura neoclássica é a cúpula. A cúpula ela vem da arquitetura romana, né, assim como os arcos, né, e aí os romanos trazem a cúpula pra gente. E a cúpula, ela geralmente fica no cruzamento, né, do transepto com a nave central, né, que forma no meio da cruz, digamos assim. E aí, também trouxe a nomenclatura das partes da cúpula, mas seria o tambor, que é a base, né, a semisfera, que é onde tem a casca, né, que é a casca em si, e a linterna, que é aquele pináculozinho, aquela pontinha na parte superior. E aqui eu trago a cúpula adornada por dentro, né, ela é toda pintada, trazendo a imagens, cenas da vida de Cristo, né, é o momento da ascensão ao céu, da crucificação, da pregação, enfim, que as igrejas geralmente trazem essas imagens e, ao centro a gente tem a noção de uma abertura dessa cúpula para o céu, mas na verdade esse céu é uma pintura. Então ele cria essa noção de que é uma estrutura para você ascender ao céu, para você subir ao céu, e aí esse caminho, de certa forma, né, por que não dizer, é um caminho que vai se estreitando, né, você vai passando por um obstáculo para conseguir chegar ao céu, né, por toda a trajetória, enfim, mas aí é mais um sentido religioso. Mas tem essa noção de, trazer o céu para dentro da igreja, né. Nesse caso dessa pintura, traz o céu para dentro da igreja. Bom, outro elemento também que a gente pode observar na parte interior da catedral é a abóbada de berço. A abóbada de berço, ela tem essa estrutura cilíndrica, né, curva. É diferente da maioria das construções que a gente vê, por exemplo, uma laje retilínea, né, a abóbada de berço ela tem esse formato curvo. E aí ela é uma parte estrutural da edificação, tá. Aqui eu mostro o esqueminha também, é a abóbada ligada às colunas. Então funciona como uma estrutura de sustentação que a base é o formato do arco, né, como se fosse um arco contínuo. E aí isso ajuda também na distribuição de cargas, enfim, tem toda uma questão, estrutural por trás dessa formação, não só pela beleza, mas também tem uma questão estrutural voltada, nesse sentido. Bom, na arquitetura interna, a gente consegue ver também essas referências de estilo neoclássico. A gente percebeu que na fachada tinha frontão grego, tinha colunas, também tinham questões, né, de referência à arquitetura romana, mas na parte interna a gente consegue ver isso também, né? Aqui na parte do altar, ao fundo, a gente consegue observar também outro frontão grego de menor proporção, as colunas, aqui seriam pseudo-capitéis, né,
talvez pseudocolunas também, porque como parte dela está escondida dentro da parede, a gente não sabe se elas são todas realmente estruturais ou se são elementos apenas decorativos. E também a gente consegue observar a questão dos arcos, né, principalmente nos detalhes em relação às imagens, né, você pode ver ao fundo a parte em que está o santo padroeiro, né, o São Salvador, e nos outros 2 santos à frente também a gente consegue observar. Bom, outra coisa que também chama muita atenção de quem visita a igreja são os vitrais. Ao todo, são 32 vitrais que retratam a história e a vida de Cristo, né, durante as passagens da Bíblia, e também personagens, né, enfim, da história. E os vitrais, eles são, painéis que têm a composição feita por pedaços pequenos de vidro, né, que são arrumados, são organizados de acordo com a sua cor para formar as imagens, né, pretendidas a serem mostradas. Bom, e aí no caso da igreja, nós temos 2 faixas de vitrais, né, o de maior dimensão, que fica na parte mais baixa, e os de menores dimensão estão associados à abóbada de berço, né, no que forma o teto. Além disso, nós temos as rosáceas, que são uma espécie de vitral, só que com características únicas. As rosáceas, elas têm um formato circular e a organização dos vidros, né, dos pedaços de vidro, para formar a imagem, remetem a pétalas de rosas, e por isso o nome rosácea. E aí, essa disposição geralmente é radial, partindo do centro do círculo para os extremos. Então, antes de partir para as curiosidades, eu vou retomar aqui com vocês o que a gente viu hoje na videoaula. Essa videoaula, não é para formar arquitetos, nem profissionais da área da construção civil e do patrimônio histórico. Essa videoaula é para estimular a curiosidade de vocês, para estimular a valorização do nosso patrimônio e da nossa identidade. Porque a partir do momento que eu mostro para vocês coisas da nossa arquitetura, elementos da nossa cidade, prédios que a gente passa em frente todo dia e não observa, eu trago essa curiosidade para vocês. Então, é esse o meu objetivo, é estimular vocês a olharem para nossa cidade, a olhar para o nosso centro histórico, para olhar para tudo que a gente tem e que às vezes a gente acaba não valorizando, passando direto sem observar. Então, eu vou passar as curiosidades agora, mas eu vou fazer um convite. Quando for passar no centro, quando estiver andando pelo calçadão, olhe um pouquinho para cima, olhe os prédios ao redor. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante que a gente precisa observar e depois discutir para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, como que a gente vai lidar com tudo isso. Bom, mas para encerrar, vou trazer 3 curiosidades para vocês. Bom, na fachada, as 4 estátuas presentes, elas representam, né, são de bronze e representam a imagem de 4 apóstolos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, não são quaisquer estátuas, né, tem uma representação ali, tem uma simbologia. Outra curiosidade que muita gente não sabe, só quem sabe é quem lê a placa de aviso, é que o monumento do expedicionário, aquela estátua que tem no centro da Praça São Salvador, ele é um túmulo onde estão guardados os restos mortais dos soldados que participaram da Segunda Guerra Mundial. E por fim, o chafariz de louça belga ele foi um presente da Empresa Brasileira de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto para o então primeiro prefeito Manuel Rodrigues Peixoto em 1902. Esse chafariz, na verdade, foi um presente, digamos assim, pessoal, seria para ele colocar na chácara dele, no entanto, ele preferiu instalar na Praça das Quatro Jornadas, né, para ficar aberto ao público. Então eu trago aqui para vocês as imagens das 4 estátuas, né, situadas na fachada da igreja, a imagem do monumento do expedicionário, né, hoje cercada, com essa área gramada em volta,
E, por fim, o nosso chafariz, situado aí na Praça das Quatro Jornadas. Bom, pessoal, então é isso. Para você que quer saber um pouco mais sobre o patrimônio da nossa cidade, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Nessa última página de slide que a gente está apresentando do vídeo, eu deixo algumas referências de links, sites que eu utilizei para fazer a minha pesquisa para essa aula. Então, além, logicamente, né, das análises de aspecto arquitetônico que foram feitas por mim, né, com base na minha formação, eu deixo aqui para vocês o link de acesso, por exemplo, ao site da Diocese de Campos, né. Nesse site vocês vão conseguir mais informações a respeito da catedral, a respeito da sua história, né, da importância histórica da catedral para a região de Campos, a questão da primeira matriz, como ela era, a composição dela, a estrutura dela, enfim, que não coube, a ser detalhada aqui nessa videoaula a princípio, mas que vocês podem se aprofundar e buscar saber mais, enfim, e continuar essa pesquisa que vale muito a pena. E além disso, eu aconselho vocês também a procurarem ou sobre outros prédios históricos, né, a gente tem um museu histórico ali na praça também de São Salvador, o Arquivo Público Municipal, que tem uma relevância importantíssima para nossa cidade, ele abriga um acervo imenso de, assim, materiais que são tratados com muito cuidado para que pesquisadores tenham acesso e continuem produzindo sobre a nossa cidade. E além do site da Diocese, eu indico também a vocês acompanharem e seguirem a página e o blog do Instituto Histórico e Geográfico, do qual eu faço parte. Existem diversos debates que o Instituto promove, enfim, e é importante a gente continuar lutando pela cultura, pela história, pelo patrimônio da nossa cidade. Além disso, eu quero deixar aqui para vocês uma indicação de livro, que é Memórias Fluminenses, Ciclo Áureo, História do Primeiro Centenário de Campos. Ele é do Horácio Souza. Essa aqui é uma republicação desse livro pela editora Essente, que é do IFE. Esse livro ele é de 1935 e foi republicado em 2014 nessa versão. É um livro muito completo, cheio de informações sobre Campos e principalmente sobre a igreja a gente encontra no no último capítulo, que se chama Nos Últimos Tempos. Aqui a gente também encontra informações sobre a catedral, enfim, e diversas informações sobre a nossa cidade. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, dizer que essa oportunidade que nos foi dada, né, pelo edital, no meu caso 2, né, da Lei Aldir Blanc, é muito válida, é muito importante. É uma luta pela cultura da nossa cidade, pela preservação da cultura da nossa cidade, e eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesse processo, que lutaram para que a gente pudesse ter a oportunidade de levar uma parte do nosso conhecimento, de realizar essa troca com vocês e tentar dar acesso, né, à informação para outras pessoas, para quem não pode ter esse acesso, enfim. Eu acho que é isso, a gente tem que lutar para preservar o que é nosso, a nossa cultura e disseminar pela população. Nós precisamos cada vez mais defender a educação patrimonial na nossa cidade, estimular que as crianças desde cedo tenham um contato com o que é delas, a identidade delas, para a formação delas refletir na cidade, na sociedade, no comportamento delas em relação ao patrimônio. Enfim, a gente deve continuar nessa luta e seguir em frente firme e forte. Bom, e agora eu vou deixar vocês com uma galeria de fotos que eu tirei na minha visita à catedral. Espero que gostem. Até a próxima.
Este projeto é contemplado pela Lei Aldir Blanc, número 14.017/2020. Edital 2, Cultura e Campus Conectado. Patrocínio Lei Aldir Blanc, Funcultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Apoio Cultural, Prefeitura de Campos, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Cultura e Campus com Horizonte e com Cultura.